Você acha que precisa de adubo, agrotóxico e maquinário pesado para alimentar uma família inteira. Errado. Completamente errado. Em 1943, famílias comuns nos Estados Unidos, sem trator, sem fertilizante industrial, sem agrônomo, produziram 40% de todos os vegetais consumidos no país. 40%. Em quintais, varandas e lotes abandonados. Isso não é lenda. Está nos arquivos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E então, de repente, parou. Não porque deixou de funcionar. Pelo contrário. Parou porque funcionava bem demais, e isso incomodava quem lucrava com outro modelo. Mas antes de explicar o desaparecimento, preciso te mostrar o que eles sabiam que você não foi ensinado a saber. Existiam 12 métodos específicos de manejo do solo. Simples. Baratos. Ao alcance de qualquer pessoa com um pedaço de terra e vontade de aprender. Métodos que não dependiam de nada que você precisa comprar. Métodos que alimentaram um país inteiro durante uma guerra. E que sumiram da história quase da mesma forma que surgiram, silenciosamente, sem aviso, sem explicação. A pergunta que ninguém faz é a mais importante. Se esses métodos funcionavam tão bem em 1943, por que ninguém te ensinou nenhum deles? A maioria das pessoas nunca para pensar nisso. Assume que agricultura é coisa de especialista. Que solo saudável exige tecnologia cara. Que sem insumos industriais, a terra simplesmente não produz. Mas o solo não esqueceu. O solo nunca esquece. O que aconteceu nas décadas seguintes foi uma troca. Não uma evolução, uma troca. Trocamos conhecimento por dependência. Trocamos práticas que regeneravam o solo por práticas que o esgotam. E a maior ironia, a ciência que explica por que os antigos métodos funcionam só foi completamente confirmada décadas depois. Quando os quintais produtivos já tinham virado estacionamento. Tem algo que você está fazendo, ou deixando de fazer, que está destruindo silenciosamente o potencial do seu solo. Todo dia. Sem que você perceba. E não é falta de esforço. É excesso de desinformação. Nos próximos minutos, você vai entender o que aquelas famílias sabiam. O que os Victory Gardens escondiam de mais valioso. E por que, ao final desse vídeo, você vai olhar para qualquer pedaço de terra com outros olhos. Começa com uma história. Uma história de guerra, de solo, e de um conhecimento que quase desapareceu para sempre. 1941, os Estados Unidos acabaram de entrar na Segunda Guerra Mundial. E o maior problema não era armamento. Era comida. As ferrovias estavam sobrecarregadas. Os caminhões abasteciam frentes de batalha. O sistema de distribuição de alimentos, que levava comida de fazendas grandes para cidades, estava colapsando. Havia uma ameaça real de fome urbana. Foi nesse momento que o governo dos Estados Unidos tomou uma decisão que a história quase esqueceu. Em vez de esperar que grandes produtores resolvessem o problema, eles fizeram o oposto. Foram às casas, às famílias, às donas de casa, aos aposentados, aos filhos de 10 anos que nunca tinham plantado nada. E disseram, plante. O programa se chamou Victory Gardens, Jardins da Vitória. E o homem por trás da estratégia agrícola era Claude Vicard, secretário de Agricultura da época. Vicard entendia algo que a maioria ignorava. A força produtiva real de um país não estava só nas grandes fazendas. Estava nos quintais. Mas havia um problema enorme. O solo urbano era esquecido, compactado, empobrecido. Décadas de construção, descarte e negligência tinham transformado a terra das cidades em algo próximo de concreto. Não havia matéria orgânica. Não havia vida microbiana. Não havia estrutura. Qualquer agrônomo convencional da época diria, impossível. Mas as famílias não eram agrônomos. E por isso, não tinham medo do impossível. Elas foram aprendendo na prática, errando, observando e descobrindo, muitas vezes sem vocabulário técnico, os princípios que a ciência do solo só confirmaria décadas depois. Uma mulher chamada Eleanor Patterson, em Ohio, começou cobrindo seu quintal com folhas secas e restos de cozinha. Não por teoria, por instinto. Em 6 meses, a terra escura e fofa produzia alface, tomate e feijão suficientes para sua família de 5 pessoas. Um homem em Brooklyn cavou canteiros estreitos, nunca pisou dentro deles, e descobriu que o solo solto produzia 3 vezes mais do que o da horta do vizinho que revolveu a terra com força. Uma escola primária em Chicago plantou cobertura verde entre as estações, e sem saber, estava regenerando nitrogênio no solo da mesma forma que fazendeiros asiáticos faziam há 2000 anos. Ninguém tinha combinado. Ninguém tinha manual. Mas estavam todos descobrindo as mesmas coisas. No pico do programa, em 1943, havia 20 milhões de Victory Gardens ativos nos Estados Unidos. Em quintais, telhados, parques, calçadões. E essa rede descentralizada e improvisada produziu aproximadamente 9 a 10 milhões de toneladas de alimentos naquele ano, número que pesquisadores do USDA documentaram nos arquivos da época. Era um sistema agrícola paralelo. Sem indústria, sem insumo, sem intermediário. E funcionava. A guerra terminou em 1945. E com ela, terminou o interesse em manter esse conhecimento vivo. A indústria agrícola que havia sido pausada durante o conflito voltou com força total. Fertilizantes sintéticos desenvolvidos a partir da tecnologia de explosivos de guerra foram reaproveitados para o campo.
Pesticidas criados como armas químicas viraram defensivos agrícolas. O novo modelo prometia mais. Mais rápido. Mais fácil. E os quintais foram abandonados. O conhecimento que 20 milhões de famílias haviam construído, na prática, na terra, com as mãos, foi classificado como coisa do passado. Coisa de guerra. Coisa de quem não tinha escolha. Mas havia algo naquelas práticas que ninguém explicou direito na época. Algo que a ciência moderna tentou entender por décadas. Por que aquela terra, antes morta, voltava à vida tão rápido? A resposta existe. E é mais simples, e mais poderosa, do que qualquer coisa que a indústria vai te vender. Uma colher de chá de solo saudável contém mais micro-organismos vivos do que existem seres humanos na Terra. Mais de 8 bilhões. Numa colher de chá. Esse é o segredo que as famílias dos Victory Gardens descobriram sem saber o nome científico. O solo não é um substrato inerte. Ele é um ecossistema vivo. E quando você entende isso, tudo muda. A pergunta certa não é o que eu coloco no solo para ele produzir mais. A pergunta certa é, o que estou fazendo que está matando o que já vive nele? Vamos ao mecanismo. Simples, visual, irrefutável. O solo funciona em camadas. A camada superior, os primeiros 20 centímetros, é onde acontece quase toda a atividade biológica. Fungos microscópicos chamados micorrizas formam redes subterrâneas que conectam raízes de plantas diferentes. Essas redes transferem água, fósforo e açúcares entre plantas como se fosse uma internet orgânica. Pesquisadores da Universidade de British Columbia chamaram esse sistema de Wood Wide Web, e a metáfora é precisa. Quando você revira o solo com força, o que a maioria das pessoas faz achando que está ajudando, você rasga essa rede. Literalmente. Destrói em minutos o que levou meses para se formar. As famílias em Brooklyn que nunca pisavam dentro dos canteiros não sabiam da micorriza, mas instintivamente protegiam exatamente essa rede. Segundo mecanismo, a matéria orgânica. Quando folhas secas, restos de cozinha e palha se decompõem sobre o solo, eles formam humus. O humus é uma molécula orgânica estável que funciona como esponja e como bateria ao mesmo tempo. Retém até 20 vezes seu peso em água. E carrega nutrientes elétricos, cátions, que ficam disponíveis exatamente quando a raiz precisa deles. Um solo com 1% de matéria orgânica retém cerca de 170 mil litros de água por hectare. Aumente para 3%, o que é plenamente possível em 2 anos com cobertura orgânica, e esse número salta para mais de 500 mil litros. Sem irrigação extra. Sem tecnologia. Só cobertura. Terceiro mecanismo, a rotação de culturas. Plantas diferentes extraem nutrientes diferentes do solo. E algumas, as leguminosas, como feijão, ervilha e trevo, fazem o oposto. Elas devolvem nitrogênio. Bactérias que vivem em simbiose nas raízes dessas plantas capturam nitrogênio do ar e o fixam na terra. É um fertilizante natural, gratuito, que se renova sozinho, desde que você plante a cultura certa no momento certo. Os agricultores asiáticos usavam esse princípio há mais de 2000 anos. As crianças da escola de Chicago o redescobriram por acidente. A indústria de fertilizantes sintéticos passou décadas tentando replicar artificialmente o que a natureza já fazia de graça. Quarto mecanismo, cobertura permanente do solo. Solo nu é solo morto em câmera lenta. A luz direta do sol aquece a superfície a temperaturas que matam fungos e bactérias benéficas. A chuva compacta a estrutura. O vento carrega as partículas mais leves, exatamente as mais ricas em nutrientes. Na natureza, o solo nunca fica nu. Nunca. Sempre há folha, palha, raiz ou planta de cobertura protegendo a superfície. Os Victory Gardens que mais produziram eram os que copiavam esse princípio instintivamente. Agora vem a parte que poucos conectam. Esses 4 mecanismos, rede fúngica intacta, matéria orgânica acumulada, rotação com leguminosas, cobertura permanente, não são técnicas isoladas. São partes de um sistema. E quando funcionam juntos, criam o que os cientistas chamam de solo biologicamente ativo. Um solo biologicamente ativo produz mais com menos insumo. Resiste melhor à seca. Recupera-se mais rápido de adversidades. E melhora a cada ciclo, em vez de se esgotar. É o oposto exato do modelo industrial, que extrai mais a cada ano e devolve menos. Um estudo publicado na revista Nature Plants em 2021 estimou que solos biologicamente ativos podem sequestrar carbono e produzir alimentos de forma sustentável por séculos, sem nenhum insumo externo, desde que os princípios básicos sejam respeitados. As famílias de 1943 não tinham acesso a esse estudo, mas tinham algo mais poderoso: necessidade real, observação honesta e disposição para aprender com o que a Terra mostrava. E o que a Terra mostrava era simples. Cuide do solo. O solo cuida de você. Agora que você entende o porquê, falta a parte mais importante. Como aplicar isso? Hoje, com o que você tem. Você não precisa de 1 hectare. Não precisa de trator. Não precisa comprar nada hoje. O que você precisa é parar de fazer o que está destruindo o seu solo sem que você perceba. E começar a fazer o que as famílias de 1943 descobriram na prática. Aqui estão os passos. Na ordem certa. Primeiro, pare de virar o solo sem necessidade. Cada vez que você revolve a terra a fundo, você rasga a rede de fungos que levou meses para se formar. Se precisar soltar uma área compactada, use um garfo de jardim e afunde sem girar. Mexa o mínimo possível.
O solo sabe se organizar, desde que você pare de atrapalhar. Segundo, cubra o solo agora. Palha, folhas secas, aparas de grama, papelão sem tinta, qualquer cobertura orgânica serve. Uma camada de 5 a 10 centímetros é suficiente. Ela vai proteger a vida microbiana, reter umidade e se transformar em humus nas próximas semanas. Sem custo, sem esforço, só cobertura. Terceiro, introduza leguminosas na sua rotação. Feijão, ervilha, grão de bico, trevo. Plante depois de uma cultura que extrai muito do solo: tomate, milho, abóbora. As leguminosas vão devolver nitrogênio naturalmente. Você literalmente fertiliza o solo plantando. É um ciclo que se sustenta sozinho. Quarto, faça compostagem com o que você já descarta. Cascas de frutas, borra de café, cascas de ovos, folhas. Tudo isso vira adubo em 60 a 90 dias dentro de um composto simples. Uma caixa de madeira no canto do quintal já resolve. Você para de jogar fora o que poderia estar regenerando sua terra. Quinto, diversifique o que planta. Solo com uma só cultura fica desequilibrado. Solo com muitas culturas diferentes cria nichos para organismos diferentes, aumenta a resiliência e reduz pragas naturalmente. As famílias dos Victory Gardens plantavam misturado: tomate com manjericão, cenoura com cebola, alface com rabanete. Não era estética, era inteligência biológica. Agora os erros. Porque conhecer o erro vale tanto quanto conhecer o método. O erro mais comum é regar demais. Solo encharcado sufoca as raízes e mata as bactérias aeróbicas que vivem nos primeiros centímetros. Com cobertura adequada, você vai regar muito menos do que imagina, e o solo vai responder melhor. O segundo erro é achar que adubo químico resolve o que a biologia do solo faz. O adubo sintético entrega nutrientes imediatos, mas não reconstrói a estrutura. É como tomar energético em vez de dormir. Funciona uma vez. Não resolve o problema. O terceiro erro é desistir rápido. Solo degradado leva tempo para se recuperar. 2 ciclos de plantio com manejo correto já mostram diferença visível. 4 ciclos, o solo parece outro. Não é mágica, é biologia trabalhando no tempo dela. Os benefícios reais, quando o sistema está funcionando, são concretos. Menor gasto com água, menor gasto com insumos, produção mais estável entre estações, alimento com mais densidade nutricional. Estudos mostram que vegetais cultivados em solo biologicamente ativo têm concentrações maiores de minerais e vitaminas do que os cultivados em solo convencional empobrecido. E tem algo além dos números. Tem a sensação de segurar na mão um punhado de terra escura, úmida e viva, e saber que você fez isso. Que aquela terra estava morta e você a trouxe de volta. Isso não tem preço de mercado. As famílias de 1943 não eram agricultores. Eram donas de casa, professores, mecânicos, aposentados. Pessoas comuns que, diante de uma necessidade real, encontraram um conhecimento antigo e o colocaram em prática. Esse conhecimento nunca deixou de funcionar. Só deixou de ser ensinado. O solo não precisa que você trabalhe mais. Ele precisa que você pare de trabalhar contra ele. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga a terra debaixo dos seus pés, compartilha com alguém que tem um quintal parado e acha que não tem como plantar nada. Porque provavelmente tem. E provavelmente é mais simples do que qualquer um dos dois imagina.